Após décadas de tentativas, rumores e versões inacabadas, ele está de volta. O homem mais poderoso do universo vai finalmente ganhar um novo filme nos cinemas. He-Man retorna das sombras da nostalgia direto para as telonas, prometendo conquistar uma nova geração e reacender a chama de uma das maiores franquias dos anos 80. O novo filme live-action de He-Man e os Mestres do Universo tem estreia prevista para 5 de junho de 2026. O filme, produzido pela Amazon MGM Studios, é dirigido por Travis Knight, de Bumblebee, e tem roteiro de Chris Butler, de Kubo e as Cordas Mágicas. O elenco conta com Nicholas Galitzine como He-Man, Jared Leto como Esqueleto, Camila Mendes como Tila e Alison Brie como Maligna. Além disso, Idris Elba interpretará Mentor, Hafthor Bjornsson será o Goatman e Morena Baccarin fará a feiticeira que protege o castelo de Grayskull. Mas antes de empunharmos novamente a espada do poder, precisamos voltar ao início. Como nasceu He-Man? Por que ele foi criado? E como um brinquedo se transformou em um ícone da cultura pop mundial? Se você cresceu ouvindo Eu tenho a força! Se você lembra da espada do poder, do esqueleto, e da magia de Grayskull, ou se acabou de conhecer esse universo incrível e quer entender por que He-Man mudou o mundo dos brinquedos, então esse canal é para você. Inscreva-se agora e junte-se aos defensores do conteúdo nerd com cérebro e alma geek. Porque aqui o poder está em suas mãos e no seu clique. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha dominar Eternia com a gente. Em 1976, a Mattel cometeu talvez o maior erro da sua história. Recusou os direitos de produzir os brinquedos de Star Wars. A aposta parecia segura na época. Quem acreditaria que um filme de ficção científica viraria uma febre mundial? I said all systems have been alerted to your presence, sir. The main entrance seems to be the only way in or out. All other information on your level is restricted. Open up in there. Open up in there. Mas em 1977, a Kenner, uma empresa bem menor, lançou uma linha de bonecos de 3,75 polegadas baseada no universo de George Lucas e tudo mudou. Mesmo despreparada para atender à demanda inicial, a Kenner criou um império bilionário. From Kenner's Star Wars collection, each sold separately. Large-sized Darth Vader with his lightsaber. Princess Leia, champion of the rebel cause. With her defender, Luke Skywalker. You can swing him into action on his grappling hook. And load Chewbacca's laser crossbow. Star Wars large-size action figures. Up to 15 inches tall and ready for action. Large-size Darth Vader, Chewbacca, Luke Skywalker, Princess Leia, each sold separately from Kenner. Até 1985, mais de 300 milhões de unidades foram vendidas, fazendo de Star Wars um fenômeno também nas prateleiras das lojas. A Mattel assistiu de camarote enquanto perdia uma fatia monumental do mercado. Antes de criar He-Man, a Mattel já era uma gigante no mercado de brinquedos. Fundada em 1945, a empresa ficou mundialmente conhecida por lançar sucessos como a Barbie, em 1959, e a linha Hot Wheels, em 1968. Seu foco sempre foi criar brinquedos inovadores com forte apelo comercial. Após perder os direitos de Star Wars para a Kenner, a Mattel sabia que precisava reagir. A ordem era clara: criar uma linha de brinquedos original, algo que pudesse competir no mesmo nível de sucesso. Foi então que uma equipe de designers e criadores, inspirada em figuras bárbaras como Conan, nas artes épicas de Frank Frazetta e no universo da fantasia medieval, teve uma ideia ousada: um guerreiro musculoso, empunhando uma espada mágica, vivendo em um mundo de magia e tecnologia. Assim nasceu o conceito de He-Man, um herói feito sob medida para os meninos da década de 80. The big guy with the muscles. He's He-Man, the most powerful man in the universe.
universe. Skeletor is his enemy. Here's He-Man, Skeletor, and Castle Grayskull. You have to put the castle together. You're doomed, He-Man. Oh, yeah? Watch this action, Dad. Now I have the power. He-Man and Skeletor each sold separately. Castle Grayskull also sold separately from the Masters of the Universe collection from Mattel. Mas havia um problema. Os brinquedos precisavam de uma história. As crianças queriam mais do que bonecos articulados. Queriam saber quem era aquele guerreiro, quem ele enfrentava, de onde vinha sua força. No início, a solução foi incluir pequenos quadrinhos, as mini HQs, dentro das embalagens dos brinquedos. Mas isso ainda não era o suficiente. Para transformar He-Man em um verdadeiro fenômeno, a Mattel fez uma parceria com a Filmation, um estúdio conhecido por fazer muito com pouco. O desafio era enorme. Criar uma série animada com orçamento limitado e prazos apertados. A Filmation respondeu com criatividade, reaproveitando cenas, usando animações repetitivas e apostando em lições de moral no final de cada episódio para garantir a aprovação de pais e emissoras. Em 1983, estreava He-Man and the Masters of the Universe, e o universo que antes existia apenas nas mãos das crianças ganhou vida na tela da TV. He-Man era, na verdade, o príncipe Adam, que se transformava no herói ao erguer sua espada e bradar. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Caralho, o maluco é brabo. Ao seu lado estavam aliados como Teela, o sábio mentor, o mágico atrapalhado Gorpo e a misteriosa feiticeira. Contra eles, o vilão esqueleto e seus capangas lutavam para dominar o castelo de Grayskull. O sucesso foi instantâneo. Mais de 130 episódios foram produzidos em apenas 2 anos. A linha de brinquedos explodiu. He-Man virou febre, e o que começou como uma ideia para recuperar terreno no mercado, se tornou um ícone da cultura pop mundial. No auge do sucesso, a linha de brinquedos de He-Man parecia imbatível, mas como muitos impérios, ela também caiu. O mercado começou a saturar. A Mattel lançava cada vez mais personagens, versões e variações do herói principal, diluindo a força da marca. A criança já não sabia mais qual era o verdadeiro He-Man. Ao mesmo tempo, novas potências surgiam. Transformers, G.I. Joe, Tartarugas Ninja, cada uma com seu próprio estilo, mitologia e um apelo diferente. He-Man, que antes reinava absoluto, começou a parecer datado. Em 1987, a linha original foi oficialmente cancelada. Mas a Mattel não desistiu. Em 1990, tentou uma abordagem ousada com The New Adventures of He-Man. Dessa vez, o herói era transportado para o espaço, com visual futurista e uma pegada sci-fi. A ideia era modernizar, mas os fãs não compraram. O espírito de Eternia parecia perdido no meio das estrelas. Nos anos seguintes, a franquia tentaria se reinventar através das HQs. Primeiro com a DC Comics, depois com a Dark Horse, em histórias mais sombrias e complexas, incluindo até crossovers com Thundercats e Injustice. Em 2002, uma nova animação chegou às telas, He-Man and the Masters of the Universe, agora com narrativa mais séria, traços modernos e uma abordagem mais profunda do universo de Grayskull. A recepção foi positiva, mas, novamente, o sucesso comercial não veio, e a série foi cancelada antes de atingir seu potencial. He-Man estava em busca de uma nova identidade, mas mesmo nas sombras do esquecimento, a espada do poder ainda reluzia, esperando o momento certo para ser empunhada mais uma vez. Em 1987, He-Man finalmente chegou às telonas. A expectativa era alta. Um herói consagrado, uma linha de brinquedos de sucesso e milhões de fãs ao redor do mundo. Mas o que prometia ser um épico intergaláctico se transformou em um desafio de proporções cósmicas. Com um orçamento apertado, cortes criativos e limitações técnicas, o filme Masters of the Universe, estrelado por Dolph Lundgren, tomou um rumo inesperado. Em vez de Eternia, boa parte da história se passava na Terra, uma decisão tomada para economizar em cenários e efeitos. Muitos personagens clássicos ficaram de fora, e o visual dos poucos que sobraram foi drasticamente alterado.
Lundgren, ainda com dificuldades no inglês, entregava uma atuação esforçada, enquanto o grande destaque ia para Frank Langella, que deu ao vilão esqueleto uma performance intensa e teatral, mesmo por trás de camadas de maquiagem. O resultado? Um fracasso de bilheteria e críticas severas na época. Mas o tempo foi generoso com o filme. Entre fãs, ele ganhou o status cult. Não pelo que conseguiu ser, mas pelo que representava. Uma tentativa ousada de levar um ícone infantil para as telas de cinema, mesmo com todos os obstáculos. Mesmo com seus defeitos, Masters of the Universe ajudou a manter viva a chama de Grayskull e provou que He-Man era maior do que qualquer fracasso momentâneo. Após décadas de altos e baixos, He-Man nunca desapareceu de verdade. No século XXI, ele ressurgiu com força no coração dos colecionadores. As figuras clássicas voltaram às prateleiras com a linha Masters of the Universe Origins, recriações modernas dos bonecos dos anos 80, com articulações aprimoradas e o charme retrô intacto. Mas em 2021, quando o nome He-Man voltou às telas pela Netflix com Masters of the Universe Revelation, o que parecia um retorno triunfal se tornou alvo de uma polêmica inesperada. Criada por Kevin Smith, a série prometia ser uma continuação direta do desenho clássico. Só que, para muitos fãs, o que assistimos foi uma história da Teela disfarçada com o título de He-Man. O foco narrativo mudou radicalmente. He-Man foi colocado em segundo plano. E a série mergulhou em discursos e temáticas que boa parte do público considerou como panfletagem woke. A recepção dividiu a base de fãs. Alguns elogiaram a ousadia e a tentativa de modernizar o universo, mas a maioria se sentiu traídos por uma obra que parecia esconder sua verdadeira intenção sob uma capa de nostalgia. No mesmo ano, a Netflix lançou outra proposta, He-Man and the Masters of the Universe, uma animação infantil com estética 3D, ritmo acelerado e visual totalmente repaginado. Pensada para uma nova geração, essa versão agradou pelo dinamismo, mas também afastou os puristas que buscavam algo mais fiel às raízes da franquia. Essas novas encarnações reacenderam discussões acaloradas sobre o legado de He-Man. Até onde se pode reinventar um clássico? Existe limite para a atualização de um mito. He-Man pode ter nascido de uma necessidade comercial, mas se tornou um ícone. Ele foi muito mais do que um brinquedo. Foi um símbolo de coragem, amizade e da eterna batalha entre o bem e o mal. Em um mundo onde heróis vêm e vão, He-Man continua empunhando sua espada e inspirando gerações com uma simples frase: Eu tenho a força! Esse tipo de vídeo dá um baita trabalho para produzir, então se você curte esse conteúdo e quer ver mais, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. O Capitão Nerd agradece de coração por ter assistido até o final. E a gente se vê no próximo vídeo.